Shalom família, cá estou mais uma vez para falar sobre um tema, o papel dos pais para com os filhos. Bom, nós sabemos que os filhos são a herança do Senhor, que nós devemos cuidar bem da herança do Senhor. E qual é o papel fundamental dos pais para com os filhos? O papel dos pais para com os filhos é educar os filhos, é ensiná-los para andarem no caminho de Deus, é cuidar deles, é exercer a proteção, tal como Deus nos cuida, nos protege, que é o nosso Pai soberano. Nós também, como pais que somos, devemos proteger e cuidar dos nossos filhos, educá-los nos caminhos divinos para que eles não tropecem. Mas o que nós notamos hoje em dia é que os valores inverteram, certos pais viraram assassinos dos próprios filhos. Neste caso, podem dizer até que tipo de assassinato. Há muita libertinagem no qual alguns pais deixam a desejar quanto à educação dos filhos. Então nós temos visto os fins trágicos que têm acontecido na nossa sociedade, isso por causa da orientação, dos conselhos, da educação. E muitos pais pensam que a escola é que tem o dever de educar os seus filhos ou a igreja é que tem o dever de educar os seus filhos. Não. Como se diz na gíria, que a educação começa do berço, que é a nossa família. A nossa família é um ato muito primordial. Os pais têm o direito de direcionar os filhos no caminho certo. Atualmente já não. Como é que um pai vai permitir com que um adolescente fique a usar bebidas alcoólicas, maconha, como se diz, as drogas, uma criança menor ou um adolescente, não é? Menor de idade, ainda que fosse adulto, porque há substâncias que não são muito aconselháveis para os nossos filhos. Como é que certos pais permitem com que os filhos vão passar noites fora de casa? Como é que isso é permissível? Não é. Como é que um pai passa a mão num filho que está se tornando delinquente? Como é que um pai ou uma mãe permite um filho ou uma filha prostituir-se? Digo isso porque eu tive casos em que no qual eu estava a fazer o meu trabalho do final do curso, em que falava sobre o índice, o momento da HIV-Sida, em que me deparei com situações desagradáveis. É triste ver uma criança de 13 anos já infectada com HIV-Sida. Isto porque em casa estavam passando muitas dificuldades. E os pais motivam os filhos com que vão na rua, as filhas, a serem expostas diante dos senhores endinheirados. Eu tive acesso de conversar com uma das meninas de 13 anos, no qual ela estava infectada com HIV. Então, eu questionei como é que ela adquiriu aquela doença. Disse que não, nós em casa passávamos dificuldades, então tinha que ficar num posto no qual apareciam esses senhores endinheirados com carros, então fechávamos mesmo no carro e o senhor dizia, com preservativo são 5.000 kwanzas, sem preservativo são 15.000 kwanzas. Ela cedia, porque as dificuldades de casa dos pais. E eu perguntei a ela, o que os teus pais acharam? Disse que não, os pais têm conhecimento do assunto. Isto por quê? Porque a mãe colaborava, o pai também. E aí da menina, se naquele dia saísse e não trouxesse nada, então era surrada. Então, isso eu vou chamar de quê? Do país assassinos. Não vou dizer que este pai quer o bem do filho. Pais assassinos por quê? Porque hoje em dia certos pais já nem querem saber quais são as amizades dos filhos. Deixam andar, nem sabe se o filho está a andar com um drogado, se o filho está a andar com um delinquente, que depois também o filho pode tornar-se um delinquente, um drogado, desculpa a expressão. Não querem saber. Tu não tens jovens a ostentarem nas redes sociais, muitas das vezes carrões de luxo, frequentam em grandes sítios. Os pais nem querem questionar de onde é que têm saído esses valores, com quem os filhos têm andado. E não sabem que essas coisas que futuramente podem trazer certas consequências. Pais assassinos por quê? Porque hoje em dia os pais permitem que tu vais numa dada festa, vês uma criança de aparentemente 17 anos ou 8 anos, fica a tarrachar-se com um adulto de mais de 30 anos de idade, a rebolar como se não fosse nada. Mas os pais aí presentes, os mais velhos adultos, ninguém faz nada. E aí nasce aquele engraçado. Então nós estamos numa sociedade doente em que os pais não estão a exercer o seu devido papel. E o resultado disso tudo é o quê? Muitas das vezes acaba com morte, causando a morte. Causa morte. Há quem os filhos são delinquentes, a polícia acaba matando. Resultado, na polícia está a matar por inocente, porque ele não era nada, mas era assim. É inacreditável. Muitos pais colaboram. Muitos dizem que não, meu filho vai ser famoso. Deixam que os filhos entrem, tipo no mundo da música, mas são menores de idade. Sem saber que neste mundo da música, às vezes perdem-se essas crianças. Perdem-se mesmo. E há quem não diga, principalmente inverte-se para o estilo kuduro.
Do meu ponto de vista, o estilo Kuduro não se resume em bebidas alcoólicas, drogas, maconha, substâncias sobressentes. Não, não se resume a isso, a certas substâncias. Não. O estilo Kuduro é mesmo para vocês cantar e transmitir também a mensagem para a sociedade. Os nossos adolescentes não aproveitam-se desse estilo para fazerem das suas e os pais aplaudem. Os pais aplaudem e ainda dançam. Olham naquele vídeo cheio de bebidas alcoólicas, o vídeo que ficam a fazer aí das tais músicas. E os pais mesmo a dançarem, não ralham. Adolescentes saem e vão passar a noite fora de casa. O pai sabe, ou a mãe, que o filho saiu. Dia seguinte vai chegar normalmente. Os pais não dizem nada. E nesses eventos em que eles vão, usam de todo tipo de substâncias, todo tipo de droga e todo tipo de bebidas alcoólicas. Resultado, uns acabam por acabar a vida por acidente, outros acabam sendo atropelados, outros até já nem voltam mais em casa porque muitos são raptados por causa da embriaguez. É triste. Aqueles que poderiam dar a proteção são mesmo que dão a brecha. A morte realmente é para todos. Mas é bom saber que o teu filho foi, mas estava nos caminhos divinos. A dor até diminui. É bom saber que não eduquei o meu filho consoante os princípios bíblicos. O meu filho era crente. Falei, isso é normal, morte se acontece, mas perder um filho por causa das drogas, por causa da ilusão, por causa da vaidade, por causa de usos abusivos de drogas, por causa da prostituição. É triste ver uma criança infectada de 13 anos. E a especialista da saúde ainda havia dito que existem muitas crianças, até também os rapazes, porque esses meninos de 17 anos acabam se envolvendo com essas raparigas de 13 e 14 anos, sem o preservativo. E essas meninas que muitas vezes já foram sambadas nos papotes, porque os pais não tinham como sustentar os filhos, obrigam a filha a ir se prostituir, acaba adquirindo doença. É triste ver a infância, a vida de uma criança cortada daquela maneira. É triste ver essa sociedade que agora tomou rumo. Digo, mas pais assassinos do como? Hoje em dia você vê o filho vai ao colégio ou à escola. Os professores é que têm que submeter-se aos caprichos dos alunos. Porque se bater ou ralhar, os filhos vão queixar nos pais. Os pais saem de casa e vão dar surra nos professores. Ainda dão uma queixa, ameaçam. Como é que esses filhos vão mudar? Não vão, são pais assassinos. Antigamente tu vais à escola, na nossa época. O professor é aquele que meteu os pedrinhos debaixo dos pés, aquilo é te surrar. Tu estás a chegar em casa, tu vais abrir a boca porque não comentou, o professor me fez aquilo e aquilo. Bateu-me, meteu-me na pedra durante 15 minutos nos joelhos. Onde é que vai sair mesmo essa ideia de tu queixares? Porque até já sabe, se tu queixares, ainda vão te dar mais outra surra nos pais. Fomos educados desta maneira. E era uma sociedade linda. Antigamente tu vias um pai ou uma mãe com banana a assar a banana com gengibre, sustentavam os filhos e aguentavam. Hoje em dia não. Vive-se por imediatismo. Hoje em dia não, todo mundo quer. Aí da filha, se não fizer o que os pais querem. É surro, tu já não vais ver na minha casa. Resultado, acabam perdendo os filhos. O futuro dessa menina de 13 anos. Acabou-se. Tipo brincadeira, mas acabou-se. Adolescentes que poderiam ter uma vida, hoje em dia poderiam trabalhar na obra do Senhor e não só a dar a maior contribuição para o nosso país. Acabam perdendo a vida por um mero acidente de viação e não só. Uns acabam sendo abatidos pela polícia. Outras crianças acabam sendo perdidas pela gangue, pelas lutas de grupo. Os pais sabem que os filhos são de grupo. Um pai que sabe o filho é de grupo, o que é que deve fazer? Dar ultimato ao filho. Se tu não mudar, tu vais sair fora de casa. E ainda ele saindo fora de casa, os pais são intercessores dos filhos. Se o teu filho por acaso foi rebelde, porque há filhos que não obedecem. Quando você disser a ele, não, vou te tirar fora de casa, podes me tirar. Vou tirar-te de casa porque tu estás na má vida. Há certos filhos que saem, mas os pais não podem, devem ser intercessores.
os seus próprios filhos, orarem para que Deus faça alguma coisa, mudança. Porque até Abraão, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele intercedeu pelo seu primo. Imagina a intercessão dos pais para com os filhos. Entende? E é bom que a nossa sociedade mude, porque inverteu seus valores. Você vê uma criança de 5 anos vai passear numa casa, está pular nos cadeirões, você está falando, não, não podes fazer isso. Ele é mesmo já assim. Essa criança de 5 anos vai crescer achando que aquilo é normal. Está a trepar as paredes, está a pular, a torta direita. Ele é já assim. Não é assim. Você, como pai, deve educar, a mãe tem que educar. Tem que ser na linha. A partir dos 3 anos, começa a levar o filho à igreja, educá-lo nos caminhos divinos. O livro de Provérbios diz: uma vara não é mal dar ao filho. Isso vai livrar com que esse filho te traga muitos problemas no futuro. O livro de Éfesos 6 também nos diz o que é que nós devemos fazer. Os filhos também, quais são as suas obrigações. Atualmente não. Uma filha que está a ostentar uma vida de luxo, basta trazer os presentes para os pais. Todo mundo, ninguém mais pergunta onde é que está a sair este dinheiro. Os pais a compactuarem. Você tem adolescentes com muita promiscuidade nas redes sociais. Muitos até a dançarem com os próprios pais em determinadas festas. O pai ou a mãe a filmar a filha mal vestida. A mal visão deparando-se com esta imagem do filho da vizinha ou da filha da vizinha. Se menina. O que é que vai provocar? Tendência que querer violar a criança. Isso por quê? Porque vocês já praticamente aliciaram. É triste. A maneira de vestir é importante para os nossos filhos. Saber com quem os nossos filhos estão a andar é importante. Para onde os nossos filhos vão, nós devemos saber. Não podemos passar uma pela cabeça. Crianças e adolescentes que querem cantar, os pais estão preocupados mais com a fama. Meu filho vai ser famoso a sonhar alto. Da maneira que a altura depois chega a queda. Por quê? O livro de São Mateus 7:24. Ainda que vierem as tempestades, não derrubarão esta casa. Mas a casa que não é construída numa rocha facilmente é destruída. Quando as tempestades chegam, o que acontece? O filho não vem na igreja, está na má vida. E quando aquela hora desgraça chegar, não há proteção nenhuma. Não há. É muito triste o que nós estamos a ver nos últimos dias. Muito triste. Triste ainda é ver os pais a perder os filhos numa floridade. Isso é triste, porque os pais também compactuam. Se cortassem já de antemão, situações do gênero poderiam ser evitadas. Mas não. A fama, o dinheiro, a vaidade. E acaba falando mais alto. É triste. É muito triste. Muito triste. Eu lacrimejei. É muito triste. Um caso também que deixou-me indignada. Fui à igreja, havia uma atividade na igreja. E acredito que era já 22 horas. Eu estava com muita fome. Normalmente fazem, as refeições já estavam fechadas. Então só havia um sítio, acho que era a lanchonete que estava aberto. Eu não tinha mais sítio, tanto é que eu girei, eu disse que não vou entrar nesta lanchonete, não vou. Mas a fome era tanta, muita fome. Porque eu não havia comido nada desde as 14 horas, se não estou em erro. Isso aconteceu no mês passado, o mês de dezembro do ano 2023. Então decidi mesmo entrar naquela lanchonete. Olha, então logo que eu entrei, aquilo estava cheio. Maioritariamente adolescentes, meninas de 14 a 16 anos. Na mesa com os papoides, a beber, a consumir. Não havia gasosa, não havia açúcar. Só vi lá uma senhora, só. Eu fiquei separada para as matas. Faz até estava a olhar. O espaço estava totalmente só a cheirar o álcool. Eu fiquei pasmada. Eu me questionava dentro. Eu me perguntava dentro de mim. Estas horas, acabam de 23 horas. Esses adolescentes, os pais, não fazem nada. Antigamente, você 18 horas, 18 e tal, estás a tremer. E quando a desculpa que tu vais estar em casa. Se vocês, às vezes, só fosse resolver uma situação rápida, quando não tinha nada, você tinha que procurar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os adolescentes passam a noite fora de casa, os pais não fazem nada. Muitos deles são organizadores de eventos que atualmente têm sido por aí que estão a dar sucesso. Os pais acham normal. O filho ainda de manhã está chegando, olha, dá aqui 5 cartões de saldo, mamãe, papai. A mãe tem aí uma filha. Aquela época está a comprar mais umas grades para conviver com a família dentro de casa. Com os pais é triste. Bom, eu vou ficar por aqui, mas
Eu prometo gravar a segunda parte sobre este tema. O conselho que eu deixo é: procurem mesmo educar os vossos filhos nos caminhos de Deus. Ainda que perder a vida, a dor não vai ser tanta porque tu saberás que está nas mãos de Deus. Dói muito saber que o teu filho perdeu a salvação, isso dói, machuca. Um filho que perdeu a vida saindo numa discoteca, não pensa que foi no reino de Deus. Não é querer julgar. Perder um filho porque está saindo na discoteca, na má vida. Perder um filho a sair numa desbunda, numa anguenda. Desculpa dizer mesmo que não há salvação para a sua alma. Parece brincadeira, mas é verdade. Perder uma filha porque estava do mundo da prostituição, fazer coisas ilícitas. Desculpa dizer que não há salvação. Evitem as vossos filhos, as meninas, para fazerem a prostituição, para poder vos sustentar. Vocês fizeram os vossos filhos como pais. Então não podem obrigar as crianças que têm muito a dar, a viver a sua vida, a irem prostituir-se para poder vos sustentar vocês como pais. Vocês como pais é que devem procurar mecanismos de poder sustentar a vossa casa e a vossa família, e não usando os vossos filhos como instrumentos sexuais de certos homens ou de certos senhores endinheirados para poderem vos sustentar. E por outra, tirem mesmo tempo, principalmente quando os pais estão de férias. Vão mesmo saber no colégio ou nas escolas se vossos filhos realmente têm chegado, porque há filhos que têm dupla personalidade, que em casa o comportamento é um e posto também na escola o comportamento é outro. De realçar ainda que nem todos os alunos ou todos os jovens ou adolescentes têm chegado na escola, no colégio. Muitos deles acabam de já zoando com os amigos, com as amigas. Aquela hora, o dia seguinte, estão a passar as matérias dos cadernos dos colegas. Vão lá saber do comportamento, porque houve uma época que eu me deparei com uma situação, você está vendo, os pais estavam a pensar que a filha em casa, a filha comentando, estava a dizer que não, a colega fulana fez-me isso, bateu-me, fez chateou-me, discutia, chamou-me nome. Os pais chegando lá foram chamar a atenção, a direção do colégio. Acabou-se por descobrir que quando a mãe chegou lá no colégio, toda ela já bem mal, vocês não parem, disposta para tirar a filha do colégio. O que acabou de se descobrir? Que a filha era líder da gangue. A mãe grande, que minha filha também calma em casa assim. A tua filha que é líder, que lidera aqui esses grupos das meninas. E abusa. Abusa mesmo, abusa. Mas minha filha assim, mãe, é para você ver as duplas personalidades. Há meninas que saem de casa com um indumentário, um investimento diferente. Antes de chegar à escola também troca. Bom, então, é que tem que tomar muita cautela e cuidado, vigiar mesmo. Para além de vigiar, devemos orientar, conversar constantemente, usar um fórum familiar para poder aconselhar e ensinar. E, se for possível, viver próximo da igreja, ensinam mesmo os filhos na igreja, num grupo coral, de teatro, ocupem mesmo da mentalidade, comprem Bíblia, ensinem mesmo os filhos a meditarem a palavra de Deus e mostrem as consequências, se caso eles escolherem aquele caminho, o que é que vai causar, quais são os danos. Então, é muito importante. É muito importante. Os pais devem mais, protejam mais os vossos filhos. Cuidem mesmo. Cuidem mesmo, porque não é bom perder um filho numa florida. Vão saber ter, saibam os tipos de amizades que os filhos têm. Se o pai já notou que aquela amizade não dá, então manda mesmo cortar. Tem que estabelecer limites dentro de casa, ainda que for já um filho adulto. O horário que deve sair, o horário que deve entrar, para evitar certas situações ou certos desabores. Devemos saber. Não deixe mesmo, porque é triste você criar o teu filho chegando numa idade, perdeu a vida por causa da má vida. Não é justo isso. Não é justo, não é. E os pais é que têm a obrigação de sustentar os filhos. E os filhos só têm essa obrigação quando os pais envelhecerem, de sustentar os filhos. E não só quando já forem adultos, deverem trabalhar. E sim, podem ajudar os pais financeiramente, mas não obrigam os adolescentes a entrarem nessa má vida. Por favor, tenham pena dos vossos filhos. E olhem também, acredito que os vossos pais não fizeram isso com vocês. Ainda que fizessem, vocês devem fazer diferente. E ainda que os vossos pais fizessem a mesma coisa, não pode se repetir para com os vossos filhos. Tu deves bater no peito, o que eu vivi, meus filhos não podem viver, o que eu passei, os meus filhos não podem passar e não podem. Sejam mesmo cautelosos e sejam mesmo rígidos na educação dos vossos filhos, para dar aquelas palmadas a dar. E outra coisa, cuidados com o uso das redes sociais, está a desencadear muitas crianças. Está a desviar, está a desviar. Está mesmo. Compram telefones de botão. Ofereçam um Chile que tem iPhone para ostentar. Por mais que você tenha condições, é para o bem do teu filho e da tua filha. É triste. É muito triste. Muito triste mesmo. Bom, se Deus nos permitir, voltarei a falar novamente a segunda parte sobre o mesmo tema. Bom, de realçar que a palavra de Deus nos diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Que adianta? Que adianta ir atrás da fama, dos bens materiais, por meus caminhos ilícitos e perder a salvação? Não tem. Não tem, não tem. Tem coisas que podem ser muito bem evitadas. Obrigada. Aconselho, já peço ajuda aos meus seguidores
para subscrever, convidarem as pessoas para subscrever-se no meu canal de YouTube e seguirem-me na página Débora Manuel do Instagram. Também temos uma outra página que é o Fazer o Bem Faz Bem, que é um projeto ligado à família, é um projeto sem fins lucrativos. A única coisa que eu peço que a vossa ajuda simplesmente é convidar as pessoas para seguirem a página, fazerem com que a página possa crescer, para que cada conteúdo que lá for publicado possa atingir as outras famílias. Creio eu que de uma forma ou outra pode mudar alguma coisa na vida das famílias ou das pessoas. Sigam-me lá no YouTube, é só clicarem naquele sininho e pronto, clicarem todas, comentarem, partilhar. Quanto mais comentarem, partilharem, gostarem. O YouTube também tem a tendência de sugerir, não é? Os outros temas que a gente pode debater. Ajudem o canal a crescer, ajudem, não obtenham só os conhecimentos para vocês, mas para as outras famílias também. Ajudem os vizinhos para poderem seguir a página, para que seguirem a página, pronto, é a minha menina, né? A seguirem a